Ô, Regina, obrigada, viu? Olha, gente, se vocês ficarem falando assim tão bem de mim, eu vou ficar até encabulada, não vou conseguir falar hoje à noite. Mas, bem, a gente está no horário, deixa eu ver, já estamos dando alguns minutinhos, né? Mas vamos iniciar a nossa mensagem da noite, né? Então vamos acalmar as nossas mentes, nosso coração, nos desligando de tudo lá fora, das nossas ansiedades, os problemas que sempre estão conosco nesse planeta de provas e expiações. Vamos nesse momento conectar com a espiritualidade maior, para que a gente possa aproveitar esse momento no nosso crescimento espiritual, na nossa jornada evolutiva. Que Deus esteja conosco, nos abençoando, através dos espíritos de luz, dos benfeitores que nos cercam, que nos acompanham, o nosso querido anjo guardião, companhia de todas as horas, que eles nos intuam para que consigamos perceber em nós aquilo que nós devemos promover de mudança. Muita paz a todos, que assim seja. Amém. Pois bem, meus amigos, boa noite a todos, né? Já dei as bem-vindas aí a quem está chegando, seja bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de uma temática muito importante, né? No meio espírita a gente fala muito de reforma íntima e me foi proposto o tema desta noite: você está fazendo um movimento de mudança? Você já começou a passar por uma transformação, evoluindo para um nível melhor espiritual? O que seria esse movimento de mudança, né? A gente vai ver mais adiante, quando também a mudança se faz necessária, porque a gente resiste tanto em mudar todo esse contexto. Como que isso ocorre, né? Quando a gente fala de mudança, a gente percebe que as pessoas no dia a dia, nós, quando eu falo pessoas, eu me incluo, todos nós, a gente não para um minuto por dia para fazer essa análise, para parar para se questionar o que é que ao meu redor realmente, as coisas que estão ao meu redor, as pessoas, a forma que eu vivo é realmente o melhor para mim? Será que a gente se questiona isso? As pessoas que estão convivendo conosco, aquilo que eu tenho, aquilo que eu busco, o que eu vivo é autêntico? Ou eu prefiro viver me enganando, viver de aparência, alimentar o meu mau humor, a minha insatisfação por estar exercendo um ofício, um trabalho que não me dá prazer, que é somente por conveniência, para não morrer de fome, né? Que a gente fala, as nossas necessidades materiais que tem que ser atendidas, mas a preço da angústia, do desprazer e muitas vezes do adoecimento. É autêntico aquele relacionamento que eu vivo de aparências, que quando eu questiono se a pessoa realmente gosta de mim, eu tenho minhas dúvidas, e a gente não sabe até que ponto se anula para ficar com o outro porque a gente não quer ficar sozinho, ou se acomodou na relação, e a gente vê muitos casais assim, acomodados, porque eu já ouvi uma amiga uma vez me disse: também se eu me separar desse, arranjo um igual ou pior. Então, esse pessimismo, e aí é melhor ficar do jeito que está. Então, viver nesse mundo de aparências, isso está fazendo bem pra gente, né? Não será que a gente tem que parar para analisar o que realmente eu quero na minha vida, o que eu busco, o que me faz feliz, me dá prazer em realizar, o que é que na verdade eu tenho que buscar? Eu desejo mesmo viver o que eu estou vivendo, fazer o que eu faço?
eu quero continuar dessa forma. Pode até parecer que as pessoas pensam sobre tudo isso, mas a gente dá aquela velha desculpa, eu não tenho nem tempo para pensar nessas coisas, porque estamos naquele automatismo do dia a dia, como diz, né, vida de gado, já empurrando para frente, deixa a vida me levar. Mas na verdade, então, são poucas as pessoas que conseguem realmente compreender a essência dos pensamentos, sentimentos e comportamentos, porque param para fazer essa análise. Então, quando a gente se dá a oportunidade de analisar todos esses questionamentos, né? O que eu gostaria de fazer realmente, o que me dá prazer, eu estou vivendo bem com as pessoas ao meu redor, com tudo que eu tenho. Quando a gente faz essa análise, o que nós chamamos, né, trabalho ou autoconhecimento, a gente consegue também perceber melhor os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e deles é que vão derivar os nossos comportamentos. Então, sempre haverão situações difíceis, né? Principalmente enquanto estamos aqui reencarnando na Terra. Ora, diante de cada adversidade, como é que eu estou me portando? A gente vive nesse momento uma época de muita tecnologia, em que a informação chega muito rápido ao outro, e a gente está vendo as pessoas achando tudo isso muito fácil, muito divertido, cada vez mais ansiosas porque querem as respostas no instalar de dedos, e essa agonia toda vai nos levar aonde? Porque a gente quer cada vez mais do outro, inclusive virtualmente. As pessoas exigem um contato com o outro, né, pelos meios virtuais, e se a gente demora de dar uma resposta, ela já se sente rejeitada. Quer dizer, ela não foi rejeitada, mas já se sente vítima, se sente rejeitada. Então, esses sentimentos, esse turbilhão de sentimentos que passam dentro de nós, as nossas inseguranças, as nossas alegrias, os nossos prazeres, tudo isso, a gente tem que entender como eles ocorrem, para a gente saber lidar no dia a dia com o nosso caminho, né? Com as nossas relações, com o que fazemos. Então, nesse mundo de tecnologia, que tudo parece ser mais superficial, e imagine que as pessoas estão se relacionando, principalmente agora, nesse momento de pandemia, muito virtualmente. Muitos relacionamentos estão surgindo desses contatos virtuais, mas da mesma forma que tem o seu lado positivo, que a gente está aqui se comunicando, também tem o lado negativo, que são as fragilidades que a gente vê nesses relacionamentos. Existe um sociólogo, Sigmund Bauman, ele é filósofo também, polonês, que ele trouxe essa temática para nós do mundo líquido. A nossa querida Nilza, eu falei de você no início, viu? Eu estava esperando todo mundo chegar. Pois bem, o Bauman, ele traz esse contexto do mundo líquido, de que as relações são muito frágeis, é muito fácil terminar um relacionamento e já começar outro, porque se esse outro também não der certo, já começa o outro, e aí vai, pula de galho em galho. Hoje eu estou trabalhando aqui, daqui a 3 meses acabou meu contrato de experiência, já estou em outra empresa, e aí também vai. Quer dizer, a gente está nesse processo de mudança constante, né, acelerado, em que a gente acha também que tudo é descartável, inclusive as pessoas, as nossas relações. Então, essas relações, elas têm esse contexto muito efêmero. A qualquer momento elas podem ser rompidas, os amores são frágeis. A gente não vê mais aqueles relacionamentos iniciarem, pessoas de 10, 15 anos de casamento sem estarem à beira de um divórcio, né? Porque dizem que agora, depois da crise dos 10, ninguém escapa. Não, gente, não é assim. É claro que, né, a gente tem um lado positivo de tudo e teremos também que ponderar sempre os contras, né? A gente tem os prós e os contras. Então, claro, também temos as exceções. Com raríssimas exceções nesse meio virtual, algumas pessoas conseguem travar bons relacionamentos. Mas a gente não está falando de exceção, a gente está falando da regra.
Então, nesse mundo virtual ainda tem aquela vertente das comparações, né? Fica muito mais fácil a gente se comparar com o outro, principalmente que o contexto de vida do outro está todo ali numa página de rede social. Antes não. Se a gente não tivesse essa tecnologia, como é que a gente fazia? A gente tinha que estar no meio social, fazer conjecturas a respeito de como a pessoa pensa, como a pessoa vive, como a pessoa era um restaurante, uma praia, no trabalho, uma atividade. Agora não. Agora a gente quer saber como alguém a gente vai logo na rede social para buscar o perfil de como aquela pessoa vive. E aí nos deparamos com um mundo de fantasia. E a gente quer se comparar com isso. Então, quando a gente olha aquelas pessoas tendo tudo que nós não temos, né? Eu mesmo, quando olho aquelas mulheres magras, lindas, malhadas, eu fico, meu Deus, eu queria tanto ser assim. Claro, tenho minhas imperfeições, mas como que a gente lida com isso? Ultimamente a gente tem visto muitas pessoas adoecendo por causa dessas comparações em redes sociais. Mas por que as pessoas adoecem quando a gente está se comparando com o outro? Porque não sabe quem é. Quando a gente não sabe também quais são as nossas virtudes, quais são os nossos pontos fortes, o que é que eu tenho de bom. Eu não preciso ser magra para ser uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa. Pelo contrário, tem tanta gente aí que a gente olha e vira assim, meu Deus, como essa pessoa é linda. E se a gente superficialmente olhar e virar assim, o que é que ela tem, meu Deus, que eu acho ela tão linda. Eu me lembro que uma vez eu tive um namorado que ele falava assim, o que é que você vê em mim, né? Porque um bichinho feio. E eu falava, eu acho que eu vejo seu perispírito, porque eu acho que você é lindo. Por tudo que ele representava, né? Todas as virtudes que ele trazia consigo. Então a gente tem que filtrar essas informações, tem que ter muito cuidado com como que estamos levando a nossa vida, principalmente diante dessas comparações alheias que são fantasiosas. Ninguém vai botar na rede social que está à beira de um colapso nervoso, com um transtorno de ansiedade, de pânico. Ninguém vai passar que é aneuróxico, que tem problemas de alimentação, de problemas sexuais. Ninguém vai botar seus problemas na rede social. Só vai botar que tudo é lindo e maravilhoso. E a gente embarca nessa, porque nós todos temos problemas. Só muda o endereço, né? Então, tudo isso nos afeta, de forma consciente ou inconsciente. De forma consciente, quando a gente já começou esse movimento de mudança, de olhar para dentro, de prestar atenção ao que eu sou, ao que eu gosto, a minha essência. E inconscientemente, aquele que está de olhos fechados para tudo, que não faz esse movimento de transformação, de mudança. Essa pessoa que está alheia às coisas. Eu costumo dizer que é uma pessoa alienada. Aliás, foi um termo muito bem ensinado para mim na época de faculdade, né? O meu professor falava, e aí, quem é o alienado? Ele, alienado ali é nada. Né? A pessoa alienada ali é nada, não é nada. Então, quando a gente faz a comparação com o outro é o nosso espelho, é o espelho das nossas insatisfações. Por isso que a gente fica mal-humorado. Não é só pelo que o outro significa, mas principalmente pelo que nós gostaríamos de ser e não conseguimos enxergar em nós, porque muitas vezes nem buscamos, não procuramos. Então, a gente passa nesse contexto a buscar, a desejar coisas que a gente não precisa, a querer ser quem nós não somos, a aparentar coisas que não tem nada a ver com a nossa essência, com a nossa personalidade, com o que somos realmente. Na verdade, nós nem paramos para saber o que somos, quem somos, como nós somos. A gente não se conhece. Então,
vem aquela sensação de impotência, angústia, já sinalizando que tem alguma coisa errada. E há. O maior erro é exatamente esse, é de não sabermos quem nós somos. Então não à toa que vem esse sentimento de vazio. Porque quando a gente não para olhar para dentro, a sensação é que realmente a gente não tem nada lá dentro. A gente nunca buscou ver o que temos. E tem pessoas ainda que falam, eu nem gosto do jeito que eu sou, eu queria ser tanto como fulana. E se você pergunta para essa pessoa assim, você não gosta do jeito que você é como? Ela não vai saber responder. Ela não vai ter nenhuma ideia. Porque a gente não tem o hábito de olhar para dentro. Olha, o hábito. Porque isso a gente é um comportamento que nós criamos, que nós buscamos. Quando a gente quer melhorar, a gente quer ascender espiritualmente, a gente quer ser feliz. Para ser feliz, gente, a gente precisa se autoconhecer. Então, tem que criar um hábito, o hábito da meditação, aquele momento que a gente para e presta atenção a nós mesmos. Essa falta de reflexão a respeito de cada um de nós, de como nós somos, da nossa essência, faz com que muitos ajam sem pensar e refletidamente, não medindo as consequências dos atos, do que fala, das atitudes, se eu feri ou deixei de ferir outra pessoa, não se dando conta das coisas ao redor. É tipicamente o comportamento da pessoa alienada, né? A parte espiritual. Então, se não sabemos o que é bom, o que é verdadeiro, se nós não sabemos o que realmente nós queremos, nós buscamos, o que é que nós estamos fazendo da nossa existência? O que é que nós estamos fazendo dessa passagem aqui na Terra? Onde é que vamos parar dessa forma? Existe uma fábula, Alice no País das Maravilhas. Tem um momento que a Alice está lá no País das Maravilhas, que ela está procurando a saída, né? O País das Maravilhas não era tão maravilhoso assim, né? E ela encontra o gato. E ela conversa com o gato e no meio da conversa ela, vem cá, você poderia me dizer, por favor, qual o caminho que eu devo tomar para sair daqui, seu gato? Aí ele, isso vai depender de onde você quer chegar. Ela, mas o lugar não importa muito, eu só quero sair daqui. Aí ele, então, não importa o caminho que você vai tomar. Se a gente não sabe exatamente para onde a gente vai, qualquer caminho serve. E nesse de qualquer caminho serve, muitas pessoas estão vivendo a vida. E qual o caminho que eu devo tomar? Qual o caminho que você deve tomar? Principalmente naqueles momentos difíceis, de provas, que nós passamos, aquelas adversidades, nos momentos de dor mesmo. Que caminho que eu devo tomar? É necessário que a gente se conheça para saber o que é que a gente quer na vida, o que podemos fazer diante dessas circunstâncias, dessas adversidades. E isso são coisas que acontecem constantemente. Nós vivemos uma vida de altos e baixos. Ontem estava ótimo, hoje já não está tão bom. Amanhã vamos orar para que tudo seja muito melhor. E a gente vive, para cima e para baixo. Um dia tá bem, um dia tá mal, volta a ficar bem. O que não pode é ficar todo dia mal, descendo ladeira. A gente tem que buscar sempre o nosso equilíbrio. E daí a gente viver nesse ritmo de altos e baixos. Por exemplo, diante de uma demissão, como que eu reajo diante disso? A gente está vivendo um momento que muitas pessoas estão sendo demitidas. Esse é o momento da gente se reinventar. Quando a gente fala em mudança, a gente fala em buscar uma novidade em nossas vidas. Não a trágica demissão, mas
procurar se reinventar, fazer algo novo. Algo no sentido que aquelas pessoas que estão sendo desligadas do trabalho, ao invés de ficarem deprimidas, né, sem saber o dia de amanhã, que é preocupante, tem que se questionar, bem, o que é que eu gosto de fazer? Eu cozinho, então eu vou fazer uns doces, vou cozinhar para fora. Os homens, já que não são muito bons na cozinha, o que é que eu posso fazer? Vou virar um pet brother. O que é um pet brother, Karina? É o amigo dos animais, é aquela pessoa que no prédio vai se oferecer para todos os dias passear com os cães ali dos vizinhos, entendeu? Dar comida, cuidar. Então, é buscar alternativas, é trabalhar em casa, digitar trabalhos de teses das pessoas que não têm tempo para os pesquisadores, eles buscam muitas vezes em redes sociais essas pessoas para a gente fazer toda a parte de digitar textos. Então, temos que buscar uma solução, né? Nem que seja uma solução temporária. A quem também eu devo procurar para me reinserir no mercado de trabalho? Algum amigo, alguma empresa? Então, tudo isso, a articulação desse pensamento, né, de como que eu vou lidar com essa situação, depende de como eu sou, do autoconhecimento. Não entrar em desespero diante da adversidade. Outra coisa, relacionamento termina. Tem gente aí se matando porque terminou um relacionamento. Mas, sim, o que é que eu tenho de bom? Porque quando a gente vê um relacionamento rompido, a primeira coisa que a pessoa pergunta pra mim é: Karina, por quê? O que é que eu tenho de ruim que a pessoa não quis ficar comigo? Não, a gente tem que se valorizar. Todos nós temos talentos, Deus nos dá os talentos, nós somos criados simples e ignorantes, mas perfeitinhos. É aquela semente que no solo adequado vai virar uma linda árvore e dar bons frutos. Nós somos assim, todos nós, sem exceção. Então, quando há um rompimento de um relacionamento, a gente não tem que buscar a culpa em nós. Não, simplesmente olha, o sentimento não estava bom, algo realmente do que eu faço, né, poderia estar contribuindo para que a gente não vivesse bem. O que é que eu posso então aproveitar dessa situação para amadurecer, para me fortalecer e encontrar depois um companheiro, uma companheira que vale a pena conviver novamente, ter bons momentos e ser feliz. Diante de uma doença, eu vou ficar lá só me lamentando, não tem mais jeito, é câncer. Não, vamos buscar tratamentos alternativos, vamos buscar uma qualidade de vida para enfrentar essa doença. Se não tem jeito, vai morrer e pronto. Aí tem gente que já virou para mim uma certa feita e veio falar: é porque não é você que vai morrer. Gente, todos nós vamos morrer, todos. Até as pessoas que Jesus curou quando estava aqui morreram. Eterno só Deus. Então a gente tem que acabar com essa fantasia de que a morte é uma tragédia, é algo horrível. Não, é a pessoa simplesmente não estar fisicamente conosco, mas e os nossos sentimentos, o nosso pensamento, tudo isso é uma ligação muito forte quando a gente ama. A gente não se entristece porque a pessoa morreu, né? É aquela tristeza de saudade, porque tenha certeza que quem parte e volta para o mundo espiritual estará muito melhor do que quando estava aqui conosco. Tenha certeza absoluta. Karina, mas a pessoa morreu de uma forma trágica, foi suicídio. Gente, a gente não tem ideia do sofrimento de uma pessoa para chegar até o suicídio. Então não fique pensando, porque ela está lá no vale dos suicidas sofrendo horrores. Não, ela estava sofrendo muito mais aqui. Tanto que esse sofrimento todo a levou a cometer esse ato abominável. Lá, depois de um certo tempo,
né, ela vai ser conduzida pelos irmãos de luz, vai ser orientada, tudo direitinho. Não há ninguém desamparado da providência divina. Ninguém. E então, a gente, para tudo, a gente tem que saber como que a gente vai lidar essas situações, né? Até esse exemplo que eu dei da morte, uma das razões que as pessoas têm tanta resistência em aceitar a morte é simplesmente a mudança. A gente está ali acostumado com aquela pessoa ao nosso lado, no dia a dia, sempre. A gente se acomoda porque a gente pensa que somos imortais enquanto estamos aqui na Terra, né? A gente não pensa como espírito, a gente pensa como corpos. Então a gente acha que vai viver para sempre e não se dá conta, não dá valor a determinados momentos, trabalhar perdão, ser mais tolerante com os defeitos alheios. E quando a gente vê, puf, a pessoa foi embora, partiu, morreu. E aí a gente fica desesperado. Inconscientemente tem esse sentimento, né, de como é que vai ser agora. E essa pessoa não está mais aqui. Então uma das razões que a gente tem dificuldade em lidar com a morte é a mudança, né? A mudança da pessoa não estar mais viva. Então, meus amigos, tudo no universo está em constante mudança. Tudo. Tudo são ciclos. Uma hora estamos aqui, outra não estamos mais. A gente tem que trabalhar o desapego. Claro que quando eu falo desapegar, não é deixar de gostar das coisas, deixar de gostar das pessoas, não. Mas não viver em função delas. Porque tudo um dia volta para Deus. Tudo é empréstimo de Deus. Nada existe sem uma razão de ser. Tudo que nos envolve carrega um significado de extrema importância. Nada é em vão. No entanto, nós temos o hábito de acreditar que somos acima da média, que a gente vai viver mais que os outros, que a gente é melhor que os outros. Isso é o quê? O orgulho, né? Por isso mesmo, a gente não reflete sobre os problemas e dificuldades o modo que a gente tem que enfrentar essas dificuldades. A gente acha que sempre vai lidar com tudo muito bem, até a situação aparecer. É muito difícil alterar esse padrão de pensamento que estamos tendo no momento, do dia a dia. Eu fiz uma palestra sobre pensamento em sintonia e depois vieram me questionar, mas Karina, como é que a gente muda a forma de pensar, as coisas que a gente pensa? Bem, a gente muda da mesma forma que a gente muda uma música, um CD, ou seja, se eu estou pensando alguma coisa, eu vou pensar em outra, né? Porque quando a mente está ocupada pensando algo, a gente não consegue pensar em outra coisa ao mesmo tempo. São distintos. Então, é aquilo que eu falo, o autoconhecimento. Eu percebo o meu pensamento e mudo para uma outra coisa. Não, vamos ler algo aqui nesse momento para preencher, vamos assistir uma palestra, vamos ver um filme, uma série no Netflix, alguma coisa diferente, mas a depender daquilo que eu quero modificar, do que eu estou pensando, eu vou ocupar minha mente com outra coisa. Então é difícil a gente mudar os pensamentos, mas não é impossível. É difícil a gente mudar um sentimento, um comportamento que a gente teve uma vida inteira, mas não é impossível. E a gente vai mudar ou pelo amor ou pela dor. E a gente geralmente, 99% das pessoas que mudam é pela dor. Porque a gente tem essa sensação de superpotência, né? Que a gente tudo pode, que a gente tudo consegue até passar pelas adversidades. Então, meus amigos, é mais fácil eu me ocupar com a vida dos outros do que com a minha vida, por incrível que pareça. A gente vive aí olhando as redes sociais, a vida dos outros, e da mesma forma que eu me ocupo com a vida do outro, quando as coisas de ruim me acontecem, o que é que eu faço? Eu culpo os outros. Afinal de contas, eu não vejo erro em mim, eu não mergulhei em mim mesmo para saber se tem alguma coisa para ser ajustada. Então é muito fácil a gente culpar os outros.
Se é um fim de relacionamento, a culpa é da outra pessoa. Se eu fiquei desempregada, porque aquela empresa não presta, porque as pessoas que estavam lá dentro, ninguém prestava e fizeram intriga para eu ser posta para fora. Quer dizer, a culpa é do outro, mas eu não busco a minha responsabilidade por essa imaturidade em relação ao autoconhecimento. Se eu não me conheço, não tenho como achar em mim a minha responsabilidade pelas coisas que ocorrem. Então, acaba que a nossa infelicidade a gente põe a culpa nos outros. E os Espíritos deixam muito claro no Livro dos Espíritos, para todos nós, que a felicidade é responsabilidade de cada um. No livro Céu e Inferno a gente vai ver, né? A cada um segundo as suas obras. O que é que eu estou plantando? O que é que eu estou fazendo, construindo para ter um retorno? Então, tudo que eu planto, eu irei colher em algum momento. Ah, mas eu estou plantando, mas não colhi ainda essa vida. A gente vai reencarnar, vai ter oportunidade de receber os nossos frutos. Então, por várias encarnações, temos sido espíritos também preguiçosos, porque a gente acha conveniente não fazer essa mudança, buscando sempre a forma mais fácil. Nós estivemos aí encarnados em outras religiões que nos iludiram, dizendo que bastava que a gente fosse batizado, que a gente pagasse o dízimo ou pagasse indulgência, que tudo seria perdoado, bastava se confessar. Errou, vou lá, contei, né, para o padre, para alguém, pronto, acabou. Eu não tenho responsabilidade mais sobre as coisas que eu fiz. E aí a gente se depara com essa doutrina maravilhosa, consoladora, mas que nos atiça as nossas responsabilidades, né, como seres humanos, como seres espirituais que somos. Então, cabe a cada um de nós buscar essa construção, sair dessa ilusão de que se eu quero alcançar um objetivo, basta que eu faça uma promessa e depois eu pago essa promessa porque tudo vai acontecer. Não. A gente já passou essa fase infantil. A gente já passou essa fase de ficar barganhando com a espiritualidade, com a sensação de que as coisas vão melhorar, né? E depois, quando as coisas não melhoram, ou então até melhoram, mas voltam a acontecer as adversidades, os problemas, pelo mesmo motivo que não ficou resolvido, ou por novos motivos. E a gente não sabe lidar com isso, e vira aquele ciclo vicioso, né? Quando a gente vai analisar lá no Livro dos Espíritos, a questão 614, né, quando começa a parte das leis morais, no terceiro livro, a questão 614, Kardec vai perguntar aos espíritos o que se deve entender pela lei natural. E eles falam, é a lei de Deus. Né? Então, lei natural, lei de Deus, lei divina. E ela é a única e necessária à felicidade do homem. Então, a lei de Deus é a única lei necessária para a felicidade do homem. Ela indica o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Ela indica que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só se torna infeliz quando dela se afasta, quando se afasta da lei divina. E o que é se afastar da lei divina? É não prestar atenção para o que é certo e o que é errado, para a nossa moral. Como assim? Então, vamos entender. Em bom baianês, Kardec perguntou, né? Oxe, vem cá, onde é que está então escrita essa lei de Deus que vocês estão falando aí, meu filho? Aí os espíritos responderam, ora, Kardec, na consciência. Se todos nós temos a lei de Deus na consciência, nós sabemos quando estamos agindo certo e quando estamos agindo errado. Já começa por aí. Ou seja, todos nós sabemos o que fazer para sermos felizes, porque se a gente se afasta dessa lei,
a gente é infeliz. Mas quando a gente está vivendo de acordo com a lei de Deus, nós somos felizes. Uma felicidade relativa, claro, que a gente vive num planeta de provas e expiações. Quando a gente estiver num planeta de regeneração, Karina, a gente vai ter essa felicidade plena? Não, também vai ser uma felicidade relativa. O mal ainda existe nesses planetas. E quando eu for, então, já estiver reencarnando num mundo feliz, né? Nos planetas, né, que estão na categoria de mundo feliz. Eu, aí no caso, já não vou mais sofrer? Não, o sofrimento ainda existe nos mundos felizes. A gente só não vai padecer de sofrimento nos mundos celestes, né? Os mundos celestiais, e onde vivem os cristos. Ou seja, a gente só não vai saber mais o que é sofrimento, a gente só não vai lidar com o nosso sofrimento, a gente vai tratar o sofrimento alheio. A gente não vai ter mais sofrimento nos mundos celestiais, quando a gente for um espírito puro, quando a gente se tornar um Cristo. Então, há muito que percorrer, muito para aprendermos a lidar com as nossas dores. E falando, né, claro, um Cristo como Jesus, eu me lembro que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele vem e faz toda aquela explicação a respeito da oração do Pai Nosso. E quando eu vi aquela explicação, eu falei, poxa, Jesus, sabendo que nós somos crianças espirituais, que nós não sabemos lidar, né, com tudo isso que eu estou falando, né? Nós somos teimosos, somos birrentos, somos mimados por Deus, porque a gente erra, e Deus vira assim, não, deixa aí, ele vai reencarnar, vai aprender. Então a misericórdia divina, ele é benevolente para conosco o tempo inteiro, e a gente acaba sendo mimado pelo Pai Eterno. Aí Jesus vem, no Evangelho de Mateus, tem um dos discípulos que pergunta a ele, depois que vê Jesus orar durante um certo tempo, falando com Deus, com o Pai, o discípulo fala, mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensina a oração dominical, o Pai Nosso, que Kardec vai destrinchar para a gente lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E se vocês forem ver, analisar o Pai Nosso, tem várias situações que eu já trouxe em outras palestras, outras oportunidades, mas essa, não deixeis cair em tentação. Quando Jesus fala isso na oração, não nos deixeis cair em tentação, esse é um sentido literal. Porque, ora, se nós trazemos em nós a lei divina, na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, temos tudo para agir no bem. E, no entanto, a gente vai lá e faz a coisa errada. Porque caímos em tentação. Então, esse não nos deixeis cair em tentação tem um sentido literal, que a gente realmente não sucumba e vá contra a nossa própria consciência. E a gente não vigia, né? Jesus falava sempre para todos nós, vigiai e orai, justamente para você não ser traído pela sua própria consciência. Se lá estão escritas as leis de Deus, preste atenção, vigia e ora. E a gente faz aquela oração meia boca antes de dormir ou quando acorda, né? E vigia a vida dos outros, porque a gente não está acostumado a olhar para nós mesmos, a olhar para dentro, então é mais fácil a gente olhar para fora. E o que é que a gente faz? Acaba vigiando, mas é a vida dos outros, a vida alheia. E aí vem a nossa dificuldade em realmente traçar a nossa mudança, em começar o nosso movimento de mudança, em manter esse movimento de mudança. Por que é tão difícil mudar, né? Kardec, ele pergunta lá no Livro dos Espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E eles dizem, sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade.
Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, meus irmãos, para que a gente vença as nossas más tendências, para que a gente não caia em tentação, a gente tem que buscar a vontade dentro de nós para que isso não ocorra. Esses dias, uma pessoa me mandou numa postagem minha aqui do Instagram um questionamento perguntando se tem bilhões de espíritos desencarnados querendo trabalhar, por que é dada a oportunidade do trabalho a tão poucos? Aí eu respondi, logo assim, bem objetiva. Pois a muitos falta a vontade, né, e a disponibilidade. A muitos falta ali a vontade e a disponibilidade para servir. Aí eu pensando até quando o André Luiz chegou em nosso lar, chegou como médico, depois de ter passado pelo umbral, né? Um médico, e ele pensando, vou começar a trabalhar aqui, vai lá no ministério, falar com o ministro Clarencio, pedir um trabalho onde é que ele poderia servir, e pensando que vai atuar como médico, botam ele lá nas câmaras retificadoras para ser um faxineiro, para ficar colhendo as coisas lá das pessoas que chegavam no umbral, né? Todo mundo maltrapilho, sujo, ele limpando tudo. Mas a gente vê que antes de André Luiz conseguir o trabalho, uma mulher vai se consultar com o ministro Clarencio, e a gente vê que já tinham dado mais de 5 oportunidades de serviço para ela e ela não se adaptava em nada. Por quê? Porque ela queria fazer o que ela queria. Assim como André Luiz foi almejando que ele serviria como médico. E na hora que foi lhe dado a oportunidade de trabalhar, e seria esse trabalho mais simples, como um servente, como uma pessoa que seria responsável pela limpeza das câmaras, ele não se sentiu à vontade para negar. Por quê? Porque ele estava realmente querendo servir. Então, quando a gente quer servir, o trabalho aparece, a gente não nega o serviço. Mas há aqueles que lhes falta vontade. Então, vem com aquelas desculpas esfarrapadas, né? Aquelas justificativas, eu não estou preparado, não era bem isso, eu não tenho tempo. E nós somos aqui agora encarnados dessa forma. Muitas vezes vem as oportunidades e a gente vai protelando, né? Não é tão conveniente não. Aí quando a gente desencarna, a gente continua os mesmos. Então o que a gente amarrava aqui, a gente começa a amarrar lá também. Não quero não, deixa para depois, né? Não, quando eu tiver mais conhecimento, quando chegar o momento certo. E o momento certo nunca chega. O momento certo é aquele momento que a gente se desperta para realmente ser útil. Então, meus amigos, é difícil mudar? Não é difícil mudar quando realmente queremos mudar. A gente tem que buscar a vontade. E vontade é muito diferente de desejo. Porque tem aqueles que viram assim, mas eu queria tanto mudar, Karine, não consigo. Não, porque você não quer mudar. Você deseja mudar, mas não quer. É diferente. Quando a gente tem vontade, a vontade ela impulsiona o espírito à transformação. Tanto que os espíritos nos falam que nós somos movidos por pensamento e vontade. Então a vontade promove a mudança, promove a ação. Já o desejo não. Vou dar um exemplo muito prático que eu sempre utilizo para vocês entenderem. Eu queria parar de fumar. E tentei várias vezes, usei adesivo, tomei remédio, aquela coisa toda. Parava, depois voltava. Eu fumei durante mais de 20 anos. Para vocês terem ideia. E sempre nessas tentativas de parar, eu não conseguia parar. E quando voltava fumando mais ainda. Quando eu me tornei espírita, isso ficou muito nítido para mim, a diferença entre desejo e vontade. A vontade, ela realmente mexe conosco, ao ponto da gente se comprometer que não vai fazer mais aquilo ou que vai fazer outra coisa. E aí, eu, através de minha vontade, consegui largar o vício. Então, quando a vontade não é suficiente para a mudança, a gente costuma dizer, isso foi apenas um desejo, não saiu da esfera do querer, porque a vontade é transformadora. A mudança, ela dá uma outra direção às nossas vidas. A gente vê valores diferentes. Então,
quando a gente fala no processo de mudança, primeiro o que é mudança? A gente vai no dicionário, vai olhar, a gente vai ver lá no dicionário, né? Que é arrumar um outro modo, deixar uma coisa por outra, transformar, isso tudo é mudança, né? Tirar do lugar, botar em outro. No Espiritismo a gente costuma dizer que a mudança interior é a nossa reforma íntima. Todos aqui já ouviram falar sobre reforma íntima. Se quem não ouviu, né? Aqui é o nosso querido livro Reforma Íntima, pelo espírito Hermance Dufour. Quem quiser depois, dá uma lidinha que vai adorar. E essa reforma é feita por cada um de nós, é individual. Por isso que a gente não muda o outro. A gente não muda o outro. Por mais que a gente fique batendo nessa tecla, enchendo o saco, né, achando que a gente vai mudar. Quando o outro muda é porque ele quis, não é porque a gente impôs, porque a gente quis. Então a mudança, ela é individual, é de cada um de nós. E Kardec já deixou de ser baiano, agora é puxar para o paulista. O Kardec, quando era paulista, né, o Kardec, em bom paulistês, querendo que tudo fosse muito rápido, muito prático, pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Ou seja, e resistir às tentações que a gente falou anteriormente. Kardec querendo ser um paulista assim, quer tudo rapidinho aí. Diga aí, qual a receita, espíritos, que a gente pode fazer para que seja mais prático, meio mais prático e eficaz para mudar? E aí os espíritos, né, falaram para ele: um sábio da antiguidade já lhe dizia, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec, voltando a ser baiano: oxe, meu filho, mas essa máxima a gente já conhece, ó, há muito tempo. Eu quero saber o que é que isso significa, esse conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente faz? E aí vem Santo Agostinho e dá aquela receita maravilhosa, que eu posso resumir aqui. Santo Agostinho diz que: fazei o que eu fazia quando vivia na terra, estava vivo entre vós. Todas as noites, ao me recolher, eu repassava o meu dia e vi o que tinha feito de bom para procurar repetir. Vi o que tinha feito de errado para não fazer mais, para evitar, para ser mais vigilante e ter mais cuidado e não fazer de novo. E vi as coisas boas que deixei de fazer, já me programando para no outro dia fazer. Então, essa análise diária de Santo Agostinho é que a gente tem que tentar desenvolver, que a gente pode chamar de meditação, que é olhar para dentro, que é ver o nosso dia, ver as nossas ações, o que é que a gente tem feito, o que é que a gente não tem feito, como a gente pode fazer melhor. Esse é o processo de autoconhecimento, é o primeiro passo para a nossa mudança. Porque eu não posso mudar aquilo que eu não conheço, eu não posso melhorar o que eu não sei, o que tem que ser melhorado. O segundo passo do movimento de mudança é a autoaceitação. Eu tenho que reconhecer em mim que há muitas coisas a serem trabalhadas. Muitas coisas que eu tenho que deixar para trás, o que nós chamamos de um homem velho, para que venha dar aso ao homem novo. Os vícios que em nossa sociedade já se tornaram muito naturais, mas não é uma coisa natural para o espírito. Beber, fumar, jogar, comer bastante, ter aventuras sexuais, não. A natureza do espírito não é para essas coisas. Então, tudo que a gente ainda vê acontecendo como normal, não é normal espiritualmente. Os nossos defeitos que a gente deve trabalhar, o orgulho, inveja, ciúme, avareza, vaidade, vingança, ódio, tudo isso que a gente tem que trabalhar em nós e desenvolver as nossas virtudes. A nossa modéstia, a afabilidade, a doçura, a generosidade, sensatez, humildade, a misericórdia, a paciência. Lembrando que tudo que eu preciso mudar, quando eu dou esse passo, esse movimento de mudança para melhorar, o que é que ocorre? Se é para melhorar um defeito, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu tenho que desenvolver a humildade.
Então, sempre para um ponto negativo, eu vou acabar desenvolvendo um ponto positivo em mim. Então, se eu sou vaidosa, né, para a vaidade, eu vou desenvolver a sobriedade, eu vou ser uma pessoa mais modesta. Se eu sou uma pessoa avarenta, né, no caso, já vou ser uma pessoa mais solidária. Se eu tenho rancor, ódio, raiva, vou trabalhar a doçura, o perdão. Então, tudo que a gente tem, que a gente percebe em nós, que são pontos a serem melhorados, quando a gente desenvolve a contrapartida, será uma virtude, uma maravilha, né? E para que isso aconteça, como eu falei, depende da nossa vontade. Essa vontade eu traduzo em empenho. Como dizia o nosso querido Emmanuel Pacheco Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Eu não quis usar o termo disciplina aqui, porque fica parecendo que é algo engessado. Não, é determinação. Eu quero ser melhor, eu quero me trabalhar. E aí vem as influências, a gente percebe, não, eu estou num movimento de mudança. Então esse é um movimento meu, eu estou buscando a minha felicidade, né? E a gente vive muito para agradar os outros. Olha, lembrem-se, a gente nasce sozinho e parte sozinho, né? Então, nada mais do que a gente buscar a nossa felicidade através dos nossos valores espirituais. E todos passam por essa transformação, com essa dificuldade. Até o querido Paulo de Tarso, que teve sua estrada de Damasco, caiu do cavalo, né? Caiu várias vezes, foi apedrejado e tudo. Ele falava que o mal que eu quero, esse eu faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Agora, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Então, é aquela persistência que no final todos nós vamos conseguir vencer, porque errar faz parte. É aquele velho jargão. Errar é humano. O que nós não devemos é persistir no erro. Não, nós não devemos acalentar o erro, deixar que isso não tenha a sua verdadeira análise para uma melhoria pessoal. Porque o processo de mudança, ele exige esse respeito ao que nós vivemos, ao que nós fazemos até hoje, de todas as encarnações, né, até esse momento de agora. Nós renascemos com as tendências do passado, temos que, através do autoconhecimento, perceber essas tendências. Então, se agora eu tenho um vício, não é, eu adquiri esse vício agora, não. Isso foi uma tendência que eu já trouxe, porque eu já fui viciada, né, na bebida, no momento passado, em encarnação anterior. No Evangelho segundo o Espiritismo, fica muito clara a mensagem que os Espíritos nos trazem, gente. A gente não muda de uma hora para outra, mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não é porque a gente não reconhece o verdadeiro espírita porque ele virou um ser angélico de uma hora para outra. Porque Francisco de Assis foi para a guerra, teve envolvimento com as mulheres da rua, né? As meretrizes da época dele. E depois foi esse ser iluminado que até hoje a gente cita como exemplo de transformação. Paulo de Tarso, a mesma coisa, quando era Saulo de Tarso. E, cara, você está me comparando com esses espíritos? Não, eu não deveria, né? Eu deveria estar comparando cada um de nós, inclusive eu mesma, com quem? Com Jesus. Porque ele sim é o nosso modelo e guia. E nós devemos sempre nos espelhar em tudo que Jesus nos trouxe de lição. Amar mais, ser mais indulgente com as imperfeições alheias, ser mais pacientes e mansos como as crianças, perdoar mais, né? Tudo que Jesus nos traz de virtude, a gente tem que desenvolver em nós. E caminhando para o final, quando nós nos propomos melhorar, não é melhorar para o próximo. Eu não vou melhorar para meu pai, para minha mãe, nem para o meu namorado, não. Quem é o beneficiado
da mudança somos nós mesmos, nós que ganhamos com tudo isso. Então, quando a gente se questiona, porque o mundo está de cabeça para baixo, como é que eu vou acreditar em transição planetária se eu estou vendo as coisas aí horrorosas acontecendo? Gente, toda mudança tem uma sacudida. Quando a gente fala em reforma, principalmente, né? O que é reforma? Eu vou derrubar uma parede, vai fazer poeira na minha casa toda, eu vou tirar a porta daqui, botar lá uma janela. Obra, né? A obra, essa sacudida dá trabalho, né? E então a gente tem que compreender que faz parte do momento, que se a gente quer um mundo melhor, o primeiro a se apresentar como melhor tem que ser cada um de nós. A gente tem que buscar essa melhoria que a gente quer no mundo em nós. Então, se eu quero que as pessoas sejam mais compreensivas, que sejam mais amorosas, mais solidárias, mais fraternas, eu tenho que desenvolver tudo isso em mim. Se cada um de nós se preocupar com a sua parte, esse movimento de mudança ganha poder, né? E nós seremos maioria no globo. Isso é a transição planetária. Isso é o movimento de mudança e evolução do orbe terrestre. Lembra que lá no Livro dos Espíritos a gente tem a escala de evolução dos espíritos e temos a escala dos mundos. O mundo só vai melhorar quando cada um de nós melhorarmos. Estejamos com Jesus. Lembremos que com Jesus o jugo é suave e o fardo é leve. Muita paz a todos. Estamos chegando nos minutos finais. Eu espero ter uma nova oportunidade para estar com vocês. Estou vendo aqui Roseli, Roseli apareceu aqui, Jamil, todos vocês. Obrigado pela presença, pelo carinho, pela paciência e trabalhemos por esse movimento de mudança que vale a pena. É para a nossa felicidade. Mesmo que a felicidade aqui na Terra seja relativa, nós merecemos essa felicidade. E Jesus nos falou: se estiverdes comigo, tereis vida e vida em abundância. Não é muita vida viver eternamente, não. É viver em plenitude. Então, com Jesus, a gente consegue ser mais plenos e conseguimos alcançar a nossa felicidade que nós podemos ter aqui na Terra. Muita paz. Ó, Regina, Leandra, Cal, Joélia, viu, Amália, Nilza, que já passou aí também. Todas vocês, fiquem com Deus. José Carlos, Pinheiro, né? Gilmária aqui. Gratidão, querida, gratidão a todos vocês. Muita paz, muita luz e espero que a gente se veja em breve numa nova oportunidade. E que todo mundo já tenha mudado até lá, né não? Para melhor. Deus abençoe. Muita paz.